Irmãos, chegamos ao último parágrafo do Evangelho de Mateus. Os versículos 16 a 20 abrangem o último parágrafo desse Evangelho, que temos estudado já há alguns anos. Esse trecho é um trecho muito conhecido do Evangelho de Mateus, porque em todas as conferências ou sermões sobre missões internacionais esse texto é mencionado de uma ou de outra forma, ou servindo como base para todas essas conferências, ou para toda a conferência, ou sendo mencionado aqui ou acolá por um ou outro pregador que participa de uma dessas conferências, que são realizadas por aí afora, e de fato é o texto mais adequado para isso, para falar sobre missões internacionais. Eu vou iniciar a análise desse texto, mas sem essa tônica, pelo menos não hoje, sem essa tônica de missões internacionais. Eu quero apresentar esse texto, dividindo-o em 3 partes como eu faço geralmente. Mas eu não vou pregar todo ele hoje, não terei tempo de pregar todo esse texto hoje. Então vou pregar só até a primeira parte do versículo 20. Não vou, desculpem, até a primeira parte do versículo 20. Não vou terminar o texto todo, porque não terei tempo de explicar tudo. Mas o que eu quero fazer, e quero que os irmãos me acompanhem nisso, é apontar aqui algumas verdades acerca do Cristo ressurreto. São 3 verdades sobre o Cristo ressurreto que eu quero apontar aqui. A primeira delas está nos versículos 16 e 17. E a verdade é a seguinte: Jesus é digno de adoração. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar e ela está presente. Ela é baseada nos versículos 16 e 17. A segunda verdade que eu quero destacar é a seguinte: Jesus é dotado de plena autoridade. E essa segunda verdade, ela abrange os versículos 18 até a primeira parte do versículo 20. Essa é a segunda verdade: Jesus é dotado de plena autoridade. E a última verdade, a terceira e última verdade que eu quero destacar, mas que não vou destacar hoje, é Jesus está conosco. Eu poderia dizer Jesus está com os seus discípulos, mas eu quis colocar a expressão dessa forma. Jesus está conosco para aproximar o máximo possível essa verdade da nossa realidade, para que através da linguagem os irmãos sentissem de modo mais intenso a realidade que a frase evoca. Observe então esse trecho, a primeira parte dessa verdade acerca do Cristo ressurreto que está resumida na frase Jesus é digno de adoração e que está consubstanciada nos versículos 16 e 17. Vamos caminhar sobre esses versículos, vamos entendê-los, vamos compreendê-los melhor. O texto diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galileia. Irmãos, esta frase, seguiram os 11 discípulos para Galileia, é uma frase cheia de alegria, mas é uma frase que tem uma mescla de profunda tristeza. Onde nessa frase está o elemento de tristeza? O elemento de tristeza nessa frase está na palavra 11. Esta palavra é a palavra mais triste do parágrafo final de Mateus 11. Por quê? Porque essa palavra é a palavra mais triste do parágrafo final de Mateus. Porque se os irmãos olharem a partir do capítulo 10, versículo 1, não precisam abrir agora, podem ouvir a gravação depois, se quiserem abrir agora. Podem, mas eu não vou ler agora, mas podem depois acompanhar também, em casa, a partir do capítulo 10, versículo 1 e seguindo até o capítulo 26, 47, nós não temos o número 11, nós temos o número 12. Do capítulo 10 ao capítulo 26, sempre que se fala dos discípulos, se fala dos 12. Mas quando chegamos no capítulo 28, nós nos deparamos com essa triste realidade: seguiram os 11. Eu não posso deixar de refletir aqui nesse ponto acerca do dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor ressurreto. Nós somos talvez 120 discípulos. Será que naquele dia seremos 119? Será? O texto de Mateus mostra que Judas abandonou o Senhor, ele apostatou, ele traiu o seu Senhor, ele se uniu aos seus inimigos e agora então no dia do encontro com o Senhor ressurreto não temos mais 12, temos 11. E existe aqui, e eu quero destacar, aqui essa nota, uma nota um tanto silenciosa, uma nota implícita, de alerta para todos nós. Há uma nota implícita de alerta para todos nós aqui. Nós temos que cuidar da nossa fé, nós temos que alimentar a nossa fé, nós temos que zelar pela nossa fé, nós costumamos zelar pelos nossos recursos materiais e somos extremamente zelosos com essas coisas. Isso não é errado, mas nós somos bastante zelosos com os bens que temos, nossa casa, nosso carro, nossas coisas. Somos zelosos por nossos familiares, nossos filhos, nossos entes queridos.
Somos zelosos pela nossa saúde. Investimos dinheiro na nossa saúde, investimos recursos na nossa saúde, nós não medimos esforços para preservá-la. Nós somos zelosos pela nossa formação acadêmica, nós gastamos dinheiro. Com a nossa formação acadêmica nós investimos alto nisso. Nós somos zelosos, talvez nesta geração mais do que qualquer outra geração que já pisou nessa terra, nós somos zelosos pelo nosso lazer e pelo nosso conforto. Eu suspeito que nunca o ser humano gastou tanto dinheiro em lazer e em conforto como na nossa época. Milhões sendo gastos em entretenimento, em lazer, em conforto, mas nós nos dispomos a nos dedicar muito, pouco no cuidado e robustecimento da nossa fé. Nós temos que cuidar da nossa fé como nosso bem mais precioso. Temos que cercá-la, temos que nos afastar de pessoas que possam ameaçá-la. Se há alguma amizade que temos que ameaça a nossa fé, que a enfraquece, nós temos que nos afastar dessas pessoas. Se existem hábitos que nos afastam do Senhor, se existem hábitos que enfraquecem a nossa confiança nele, pensamentos, práticas, vícios, nós temos que matar essas coisas, temos que afugentá-las da nossa vida como feridas, nódoas que podem se espalhar, se transformar numa grande gangrena, uma terrível gangrena e destruir a nossa confiança no Senhor e nos afastar dele. Por isso nós temos que zelar continuamente pela nossa fé. E há no comecinho desse parágrafo esse alerta implícito. Estaremos todos ali naquele dia. Nos encontraremos com o nosso Senhor, todos nós, naquele dia. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: examinai-vos, e vede se estáis na fé. Ele não disse examinei-vos e vede se estáis na igreja, ainda que estar na igreja seja uma expressão de fé, mas ele disse examinei-vos e vede se estáis na fé, e nós temos que fazer isso sempre. Senhor, robustece a minha fé, cuida da minha fé, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero me dedicar aos exercícios espirituais que a sua palavra fornece para o robustecimento da minha fé. Eu quero me afastar de práticas, de ideias, de pensamentos e de pessoas que representam ataques contra a robustez e a saúde da minha fé. Ajude-me a fazer isso para que eu seja encontrado sempre fiel até o dia de Cristo. Nós temos que cuidar disso. Um apelo silente em Mateus no comecinho desse versículo. É um texto alegre, mas é uma alegria serena, é uma alegria comedida porque ela é pontuada por esses elementos de tristeza. O Senhor em breve vai partir. É um texto de despedida. Mateus nos poupa disso. Mateus não narra a ascensão de Jesus. Ele nos poupa disso. Ele quer manter Jesus aqui. Então ele nos poupa disso, mas nós sabemos o que acontece. O Senhor está se despedindo. Está indo embora. Então existem essas pontuações de tristeza, essas gotas de tristeza mescladas nesse texto alegre e doce. Mas essas gotas amargas estão aqui para nos alertar. Esta primeira especialmente para nos alertar. Havia 12. Existiam 12 discípulos. Agora somente 11 estão lá. E o texto prossegue dizendo: seguiram os 11 discípulos para Galileia. O Senhor havia orientado as mulheres. O anjo havia dito isso também às mulheres, dizendo: digam aos discípulos para irem para Galileia. Eles foram para lá. Isso não é novidade para nós. Mas o versículo 14 diz o seguinte: para o monte que Jesus lhes designara. Nós não sabemos que montanha é essa. O Evangelho de Mateus não diz qual é o monte. Aliás, a menção do monte só aparece agora. Jesus não havia dito acerca de monte nenhum, pelo menos não é mencionado antes, mas ficamos sabendo aqui que aquele diálogo com as mulheres foi um diálogo talvez mais prolongado em que ele disse: olha, vão-me encontrar em tal monte na Galileia, mas não sabemos qual é o monte. O que existe é uma forte indicação pela linguagem desse texto. Há uma forte indicação de que esse monte é o mesmo monte onde foi pronunciado o primeiro grande sermão de Jesus em Mateus. O primeiro grande sermão de Jesus em Mateus, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7, é chamado de o Sermão do Monte, e começa com as bem-aventuranças. Os irmãos conhecem bem o Sermão do Monte. É um longo sermão. É um dos grandes sermões de Mateus. Ele apresenta ali as bem-aventuranças, e depois prossegue com outros ensinamentos. É possível que esse monte seja o monte das bem-aventuranças, porque Jesus na sequência diz o seguinte: olha, vocês têm que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E as coisas que Jesus havia ordenado estavam consubstanciadas em Mateus, especialmente no Sermão do Monte. E mais, lembrem-se que a Galileia
O encontro na Galileia representava um reinício, então é possível que o Senhor Jesus tenha marcado o encontro nesse monte para lembrá-los do seguinte: lembram do início dos meus ensinamentos? Vocês se lembram do início do meu sermão? Dos meus ensinos para vocês? Do meu primeiro sermão? Vocês pensam que o sermão do monte acabou? Não acabou. Falta um pedacinho do sermão do monte que eu não preguei, lá no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. É como se o Senhor estivesse dizendo isso. O sermão que eu preguei lá no começo, o sermão da montanha, eu vou terminar agora. Vocês pensaram que o sermão da montanha tinha terminado, mas ele não terminou. Então vão para a Galileia. Por quê? Lá na Galileia, vocês vão receber a última parte do sermão da montanha. As últimas orientações, os últimos mandamentos do sermão da montanha vocês vão receber agora no mesmo lugar, na mesma montanha, na Galileia. E então eles foram para lá para receber essas orientações. E o texto então prossegue e diz, no versículo 17, e quando viram o adorar, esta palavra que aparece aqui, a palavra adorar é um verbo grego, verbo proskineo. Esse verbo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele tem um sentido muito forte, de adoração ao que é sobrenatural, ao que é divino. Os irmãos vão ver no capítulo 2, versículo 2 que os magos viram a estrela do rei de Israel no Oriente e seguindo a estrela o procuraram para adorá-lo, sabendo através daquele sinal celeste que estavam procurando alguém de origem entre aspas sobrenatural, um rei divino. Nós vemos no capítulo 14 de Mateus, daqui a pouquinho vamos olhar esse capítulo com mais atenção, no versículo 33 que Jesus, depois de ter andado sobre o mar e apaziguado a tempestade, quando ele entra no barco, os discípulos o adoraram. As testemunhas de Jeová não gostam desse verbo que aparece aqui em Mateus, o verbo proskeneo. Eles dizem o seguinte, eles traduzem, eles têm uma versão da Bíblia que eles inventaram, é a versão Novo Mundo das Sagradas Escrituras. É uma tradução que eles fizeram para eles, não é reconhecida por nenhuma autoridade na língua grega, nenhuma autoridade no Novo Testamento nem no Velho Testamento. É uma Bíblia que foi feita para apoiar as ideias próprias da seita, os TJS, as Testemunhas de Jeová. E estes membros dessa seita, eles afirmam que Jesus não é divino, que Jesus é uma criatura de Deus, uma bela criatura, uma grande criatura, uma criatura especial, mas uma criatura. Os Testemunhos de Jeová são a versão moderna dos arianos ou os arianistas que viveram no século IV, que negavam a divindade de Jesus. Então, quando eles se deparam com textos como esse, que dizem que os discípulos o adoraram, eles traduzem da seguinte forma, então os discípulos prestaram-lhe homenagens, e assim enfraquecem o sentido do verbo, porque prestar homenagem, eu posso prestar homenagem a um ser humano sem problema nenhum, mas adorar alguém, eu só adoro a Deus. Então o que eles fazem? Eles pegam esse verbo, o verbo proskeneo, e dizem não, aqui é prestar homenagem, não é adorar. Mas ainda que o verbo proskeneo possa significar reverenciar alguém, é possível isso? Em Mateus, ele não funciona assim. No Evangelho de Mateus o verbo sempre é usado para a adoração de um ente divino e sobrenatural. De modo que o que Mateus está dizendo aqui é que os discípulos adoraram Jesus como Deus naquele instante. Não há um objeto definido do verbo aqui, mas isso indica que eles adoraram a Deus e adoraram o próprio Senhor naquele instante, quando viram ali vivo. E o Senhor Jesus, conforme diz o título dessa divisão que estou dando para vocês, o Senhor Jesus é digno de adoração. E por que ele é digno de adoração? Ele é digno de adoração porque ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus homem que padeceu em nosso lugar, foi morto, foi sepultado, mas venceu a morte. As cadeias da morte não puderam detê-lo e ele saiu vitorioso do abismo da morte e se apresentou vivo aos seus discípulos como Deus homem vitorioso sobre tudo, inclusive sobre a morte. Por isso, ele é digno de adoração. A palavra de Deus, há alguns textos que mostram que Jesus é divino. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, dizendo que Jesus é divino. Em João 10,30 o Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um, se identificando com a divindade. Em Colossenses 2,9 o apóstolo Paulo diz que nele em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em 1 João 5,20,
Está escrito que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. E existe uma passagem especial de Hebreus 1.6 que conecta essa realidade acerca de Jesus, da sua divindade com o fato de ele merecer adoração. Observem, Hebreus 1.6, vejam o que diz. O autor de Hebreus é um apologista, que nos primeiros capítulos da sua carta milita contra os gnósticos, ou aceita a protognóstica do seu tempo que ensinava que Jesus era um anjo. Esse tipo de heresia circulava no primeiro século e se desenvolveu mais tarde nas diversas formas de gnosticismo. E no primeiro século isso já existia. Ora, se Jesus é um anjo, ele não pode ser adorado. Nós podemos adorar anjos? Nós não podemos adorar anjos. Nós não podemos adorar criaturas. O cristianismo, ele se insurge contra qualquer prática de adoração de criaturas. É por isso que nós não conseguimos ver no romanismo, no catolicismo romano, coerência. Porque o catolicismo romano adora uma criatura que é Maria. Maria não é uma criadora, Maria não é criadora. Ela não criou o mundo, não criou o universo, nada disso. Ela é criatura, ela foi criada. No entanto, o catolicismo adora a Maria, canta músicas a ela, faz orações a ela, cultua ela, venera ela. Eles falam, não adoro, eu venero. Ninguém sabe a diferença de adorar e venerar, mas eles usam aí um joguinho de palavras para dizer que tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Eles adoram, veneram, amam Maria e honram Maria como uma divindade. E nós vemos incoerência nisso, porque na própria tradição católica nós aprendemos que só Deus pode ser adorado. É por isso que Atanásio de Alexandria, no quarto século, ele se insurgiu contra os arianos que diziam que Jesus era uma criatura. Ele dizia assim: se Jesus é uma criatura, nós cristãos devemos ser acusados de idolatria porque nós adoramos Jesus nos nossos cultos. De modo que Atanásio de Alexandria, grande herói do Concílio de Nicéia, grande herói da ortodoxia, grande herói da cristologia, da defesa da cristologia ortodoxa, dizia: não há coerência nisso em dizer que Jesus é uma criatura, porque se ele é uma criatura, nós somos idólatras. Então, porque nós não podemos adorar criaturas? E os gnósticos do primeiro século, antes mesmo dos arianos, as seitas que estavam se formando naquele período e que mais tarde formaram o gnosticismo, que se espalhou por todo o mundo de então e até hoje existe, pouco fraco, mas ainda existe. Essas seitas diziam que Jesus era um anjo. Então o autor de Hebreus se levantou contra isso. E no primeiro capítulo da sua carta ele fala: não, ele não é um anjo. Ele é o Filho de Deus, não é um anjo, ele é o próprio Deus. E aí ele diz no capítulo 1, versículo 6, vejam o que ele fala. Começando com o versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Resposta: a nenhum anjo ele disse isso. Por quê? Ele disse isso ao filho. O filho não é anjo. E outra vez: eu lhe serei pai e ele será meu filho. Deus disse isso a algum anjo? Não. Ele disse isso acerca de Cristo, do Filho. E novamente, ao introduzir o primogênito que é o Messias, que é Cristo, no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é divino e deve ser adorado pelos anjos e deve ser adorado pelo seu povo. Jesus Cristo é digno de adoração. Por que estamos aqui hoje? É um costume social, é uma tradição antiga, é um costume que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida? É isso que estamos fazendo aqui hoje, observando o costume? Não. Nós estamos aqui porque nós aprendemos que Jesus Cristo é digno de adoração. E essa adoração, de acordo com o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, deve transcender a esfera da adoração individual. O Senhor Jesus quer que o seu rebanho se reúna. O Senhor Jesus, como pastor divino, quer ver suas ovelhas juntas. O Senhor Jesus, que resgatou um povo, quer ver esse povo unido, partilhando do amor mútuo, mas não somente isso, partilhando também de uma adoração mútua à sua pessoa. Por isso nós saímos de casa hoje, em dia chuvoso, e viemos aqui, estamos aqui na igreja hoje para adorar o Cristo vivo que é digno de adoração e quer que as suas ovelhas se reúnam para adorá-lo coletivamente. Ele se deleita no culto que as suas ovelhas, que o seu povo redimido realiza. Nesse contexto de coletividade, há pessoas que estão me ouvindo agora em casa que não vão na igreja, por isso que estão em casa agora me escutando. Então eu não estou vendo você, posso puxar a sua orelha quando eu quiser. Se você está na sua casa, que câmera está me pegando? Qual é a câmera que está me pegando? Esta? Pode ser essa aqui?
Esta? Então eu vou falar com quem está em casa agora. Essa aqui. Você. Aquela. Aquela. Você. Está na sua casa. Me escutando. Se você está na sua casa me escutando. Porque realmente você não tem opções de igreja, eu acredito nisso. Porque realmente os dias estão difíceis. E nós vamos nas igrejas por aí, nós aprendemos, nós vemos tantas coisas horríveis. Tantas tolices, tantos absurdos que saímos dessas igrejas muitas vezes piores do que entramos. Então dá para entender quando nós estamos numa cidade, num lugar afastado sem condições de termos comunhão com os nossos irmãos e adorarmos o Cristo vivo, em conjunto. Mas, se você está na sua casa, porque descobriu esse veículo da Igreja Batista Redenção e, por preguiça não vai na igreja, você está errado. E deve parar com isso. Algo que você pode fazer é reunir outras pessoas, outros irmãos em Cristo na sua casa para assistir o culto com você e juntos na sua casa adorarem a Cristo junto com você, criando uma pequena comunidade de fé, enquanto aprendem juntos a palavra de Deus através da transmissão. Mas fico alerta para você, não permita que o seu cristianismo se resuma ou se reduza a uma vida solitária porque essa dimensão do cristianismo existe, mas ela não é a totalidade do cristianismo. O cristianismo deve ser vivido em comunidade. É assim que nós amamos uns aos outros. É assim que nós podemos suportar uns aos outros. É assim que nós podemos perdoar uns aos outros. Sem essa dimensão não há como fazer isso. Devemos adorar o Cristo vivo. Ele é digno de honra, digno de adoração e é por isso que saímos de nossos lares hoje para realizar essa tarefa. E isso, irmãos, é algo fundamental porque isso nos define. Isso coloca alguns limites na humanidade. O que eu quero dizer com isso? De que forma isso nos define? E de que forma isso coloca alguns limites na humanidade? No Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 22 e 23, o Senhor Jesus diz algo que é extremamente oposto ao que é dito hoje em dia por aí afora. Ele diz o seguinte em João 5, 22 e 23. Diz assim, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Há várias formas de honrar o Filho. O próprio texto aqui diz que uma delas é ouvir o que o Filho ensina. Outras formas, uma delas seria adoração. Veja o final do versículo 23. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Não há como alguém pertencer a uma religião que não honra o Filho e agradar a Deus. Se você conhece alguém que pertence a alguma religião que não honra o Filho, que é Jesus, você pode, com toda tranquilidade e consciência dizer para essa pessoa, você não agrada a Deus. Deus não se agrada do seu culto e da sua adoração, porque você não honra o Filho. Essa ideia de que todas as religiões honram a Deus e amam a Deus e levam a Deus, essa ideia tão comum. Hoje em dia, esse discurso tão conciliador, tão bonitinho, que todos aplaudem, todos gostam, isso não se harmoniza com o ensino de Jesus Cristo. Ele disse: quem não honra o Filho, não honra. Então, se você conhece um budista, ele não honra o Filho, ele não honra o Pai. Você conhece um muçulmano, ele não honra o Filho, ele não honra o Pai. Qualquer outra forma de religião, qualquer outra forma de culto que não honra o Filho, não honra o Pai, está longe do Pai, distante do Pai, é inimigo do Pai. E nós devemos ensinar essas coisas aos homens, não para condená-los apenas, mas para ensiná-los e tirá-los dos seus enganos. Porque se existe algo em que nós não podemos errar, é nisso. Você pode fazer uma escolha errada no seu emprego, na sua carreira. Você pode fazer uma escolha errada no seu casamento até. Deus te livre. Mas isso pode acontecer. Mas você não pode errar aqui. Você não pode errar em termos de em quem depositar sua fé, a quem adorar. Se você não adorar o Filho, não há esperança para você. Se você não honrar o Filho, você não terá paz com Deus. Não importa o que você pensa. Não importa o que você faça. Essa é a mensagem cristã e temos que alertar os homens acerca disso. Mas vejam na sequência. Continuem a leitura, voltando para Mateus 28. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Talvez você fique um pouco indignado com essa notinha aqui de Mateus. Alguns duvidaram. Como é possível? Não é possível uma coisa dessas? Diante do próprio Jesus ressurreto? Como puderam duvidar? Nós descobrimos, através da exposição
Da história dos evangelhos, nós descobrimos algo curioso acerca de nós mesmos, nós que somos crentes. Nós temos uma tendência muito grande no sentido da dúvida, da incredulidade. Nós sempre temos que pedir a Deus: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Eu gosto daquela passagem em que aquele pai que via o seu filho sofrer tanto ali, torturado, ele se aproxima de Jesus e fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele dizia: eu tenho fé, mas é uma fé mesclada de dúvidas, me ajuda. E o Senhor ouve e atende o clamor daquele homem e cura o seu filho. Os discípulos, ouvindo o Senhor ensinar as partes difíceis do Evangelho, as partes mais pesadas do Evangelho, disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles descobriram que duvidavam, que não tinham forças para continuar por si próprios. E o Senhor, então, atende a essa súplica, e nós sabemos pela história dos discípulos que a sua fé foi uma fé robusta e que os conduziu até o final. Mas nós aprendemos em Mateus que os discípulos de Jesus, eles em alguns momentos da vida, eles misturam adoração, fé e dúvida. Como é possível isso? Mas isso acontece. É uma experiência própria do discípulo de Jesus. Se eu perguntar aqui quantos aqui já tiveram dúvida acerca da realidade do cristianismo, acerca da divindade de Jesus, talvez até acerca da existência de Deus? Quantos aqui já tiveram dúvida acerca da sua própria salvação? Talvez todo mundo levanta a mão. Eu já tive. Eu acho que eu não sou crente. Irmãos, essas dúvidas, elas compõem a nossa jornada. Elas nos incomodam. Eventualmente, elas nos sobrevêm eventualmente. Em algumas fases da vida elas se tornam mais intensas. Então pedimos socorro ao Senhor. Senhor, me ajuda. Me mantém de pé, fortalece a minha fé. Nós buscamos na palavra auxílio, vitaminas para a fé, e Ele então nos restaura e aquele período mais difícil passa. Mas o que nós vemos aqui num texto como esse é que os discípulos, ao mesmo tempo que eles olham para o Senhor e o adoram, ao mesmo tempo alguns duvidam, mesclando ali a dúvida à sua adoração. É curioso ver isso. Esses dias eu enviei esse texto para as minhas filhas. Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Filhinhas Gatinhas, é o nome do grupo. Então as filhinhas gatinhas são as minhas filhas, não as filhas de outras pessoas. Mas eu mando então para elas textos bíblicos ao longo da semana. Quando elas estão na escola, eu mando algum versículo, eu mando algum conselho, mando algum pedacinho de alguma coisa que eu li e eu passo. Assim como o pastor Thomas, o pastor Tiago, os outros pastores, nós gastamos muito tempo com leituras. Nós não temos outra opção. Além de gostarmos de fazer isso, nós temos que fazer isso. Então, às vezes eu vejo algo, eu descubro algo, algum versículo, algum trechinho, alguma verdade que eu acho que seria interessante elas conhecerem. Ou então elas me compartilham alguma coisa. Pai, aconteceu tal coisa na escola, aconteceu tal coisa em tal lugar, com as minhas amiguinhas. Então, ao longo da semana eu lembro disso e mando algum versículo para elas, para que elas reflitam sobre aquele versículo que tem a sua aplicação naquele probleminha que elas compartilharam. Então as filhinhas gatinhas na realidade, um grupo teológico. É um nome meio estranho para o grupo teológico Filhinhas Gatinhas. Mas se você quiser entrar no grupo, eu não vou poder inserir você. Talvez eu possa pedir para elas enviar para você algumas mensagens. Mas esses dias eu mandei para elas uma mensagem com o texto de Mateus 14. Eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto porque elas têm levantado essas questões nos seus diálogos comigo. Elas têm me procurado às vezes com dúvidas sobre as doutrinas cristãs, têm me procurado acerca das suas lutas, às vezes chorando até, preocupadas com a qualidade da sua fé. E eu me alegro com isso, eu fico feliz porque elas valorizam essas coisas e tenho tentado ajudá-las nessas suas questões, nessas suas dúvidas. E um dos textos que eu compartilhei com as filhinhas gatinhas foi Mateus 14, 27 em diante. Observe esse texto, veja o que ele diz, como é curioso esse texto, que texto interessante. O texto diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu. Os irmãos devem se lembrar que esse texto se refere ao episódio em que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, e eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma. E aí então Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E então vejam, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E agora? Vem.
E agora? O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso ter agora? Como é que eu dou sequência a essa história? Senhor, agora não vai dar? Que eu lembrei que eu tô resfriado, não posso molhar o pé. Alguma reação tem que vir agora. Esse ponto é um ponto em que, se fosse uma novela mexicana, eu ia interromper aqui. Próximo capítulo agora. Vem. É necessário fé agora. É necessário fé para se levantar no bar. É necessário fé para ficar de pé na noite naquele barco que balançava. É necessário fé para levantar o pé e pisar na água. Se eu fosse Pedro, eu dava uma testada primeiro para ver se está firme. E ele faz isso, ele tem uma fé invejável. Eu acho que muitos de nós aqui não chegariam a esse ponto de ficar de pé no barco. Muitos diriam: o Senhor está brincando comigo, eu estava só brincando. Senhor, eu não estou querendo ir aí não. Mas é invejável a fé que Pedro tem nesse instante. Ele se levanta e põe o primeiro pé para fora. É muita fé para isso. E depois que sente a firmeza no pé direito, ele levanta o pé esquerdo e pisa no mar, pisa nas águas e não afunda. É um homem de uma fé incrível. Os outros discípulos ficam olhando para ele, nem ousam tentar fazer o mesmo. Observando aquilo, não é possível. Vejam isso. E ele começa a andar, um passo após o outro. É uma das maiores demonstrações de fé que há no Novo Testamento. Ele anda sobre as águas. Não há registro de mais ninguém que fez isso além do Senhor e Pedro. Só o Senhor e Pedro fizeram isso na história da humanidade. Um homem de uma fé fantástica, mas que acho que não durou 2 minutos. O que acontece? Jesus diz para ele no versículo 29, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E o que vem a seguir, as palavras de Jesus são chocantes. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, mas, Senhor, acabei de andar na água. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E o texto diz que logo depois que eles chegaram ao barco, cessou o vento, e eles o adoraram. Pedro, o homem de pequena fé, encharcado ali numa prova de falta de fé, de dúvida, adora o Senhor. O coração que duvida adorando. Esse é o coração do discípulo. Ele tem momentos de arrobo espiritual, de força, de fé, de vigor. Ele sente que é capaz de atravessar um oceano, mas em alguns momentos ele fraqueja e começa a afundar. E logo em seguida adora, e assim vai caminhando na sua vida cristã. E o que é lindo nisso é saber que quando a dúvida vem e começamos a afundar, o Senhor estende a mão e nos levanta. E quando chegamos no capítulo 28 nós vemos isso. Mais uma vez os discípulos adoraram, mas entre aqueles que estavam adorando, alguns duvidaram. Isso pode acontecer com você, pode acontecer durante a sua adoração, durante o seu serviço, durante a sua vida de fé, de você ter dúvidas. O que fazer? Simples. Senhor, salva-me. Ajuda-me. Eu estou afundando. Estende a mão. Eu creio, mas a minha fé é pequena. Eu tenho uma pequena fé. Estende a mão e me levanta. Eu estava indo bem, mas ventos começaram a soprar. Eu estava caminhando bem, mas ondas começaram a se levantar. Meu coração se encheu de medo, minha mente se encheu de dúvidas. Senhor, socorro. E o Senhor socorrerá. O Senhor estenderá a mão e nos restaurará novamente, nos trará para o barco da segurança e nos fará com que nos prostremos e continuemos a prática da adoração que é devida a Ele só. É assim a vida cristã. O que é importante é não perder de vista que, ainda que ela tenha essas oscilações, nós não podemos perder de vista no meio do mar agitado a figura do Cristo adorável. O cenário não está vazio. A noite não está vazia. Nós temos diante de nós o Cristo adorável, digno de adoração. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu creio. Me ajuda nas minhas dúvidas. Nas minhas dúvidas. Me ajuda na minha falta de fé. Ele ajudará e sustentará você na adoração que é devida a Ele. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Mesmo molhado pelas águas do mar da Galileia que mostram a sua dúvida, que revelam a sua dúvida, que evidenciam a sua dúvida. Adore ao Senhor. E no meio da sua adoração, quando as dúvidas se insinuarem, clame dizendo: Senhor, socorro-me. Ajude-me, mantém fiel, me mantém firme até o fim. Ele ouvirá e sustentará você. Jesus é digno de adoração. Mas há uma segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu já mencionei qual é, está nos versículos 18 a 20, eu não vou conseguir pregar esse ponto todo. E a segunda verdade é Jesus.
é dotado de plena autoridade. Vejam o que diz o capítulo 28. No versículo 18 diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada. A autoridade de Jesus sempre existiu. Jesus não recebeu autoridade aqui, nesse instante ou depois da sua ressurreição. Nós aprendemos no capítulo 9 de Mateus, no versículo 6, que Jesus tinha já antes autoridade para perdoar pecados. Ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então Jesus já tinha autoridade plena antes da sua ressurreição. Nós aprendemos no capítulo 11. No versículo 27, Jesus diz: Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ele já tinha plena autoridade de antes. O que está acontecendo aqui então? O que ele está dizendo aqui então quando ele afirma que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra? O Senhor está reafirmando a existência de uma autoridade antiga, porque os discípulos tinham ficado com a sua mente marcada pela figura de um Cristo sujeito, submisso, um Cristo crucificado, um Cristo desonrado, um Cristo que havia se colocado nas mãos dos pecadores e tinha sido morto, e humilhado por eles, humilhado e morto por eles. E essa imagem tinha que ser quebrada, essa ideia tinha que ser apagada de suas mentes. Não se deixe enganar, eu tenho toda a autoridade e essas palavras que o Senhor Jesus diz aqui, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, eram palavras que evocavam um texto muito forte na tradição judaica, na mentalidade judaica, que era o texto de Daniel, capítulo 7. Se os irmãos olharem o capítulo 7 de Daniel, aliás, Mateus sempre fazendo alusões ao capítulo 7 de Daniel, os irmãos verão que esse texto diz o seguinte nos versículos 13 e 14, Daniel 7, 13 e 14. Abra sua Bíblia e acompanhe. Por favor, diz assim Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha, com as nuvens do céu, um como filho do homem. É o título que Jesus usa constantemente para si. E dirigiu-se ao ancião de dias, ou ao ancião muito idoso. Esse é o significado de ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. E vejam o versículo 14. O que acontece com o filho do homem? Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Vejam, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O texto de Mateus 28 evoca Daniel 7,14. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então o Senhor, ao dizer essas palavras, ele evoca aquilo que é dito sobre o Filho do Homem. Ele diz: vejam, eu sempre me apresentei como Filho do Homem. E lembrem-se o que Daniel fala sobre o Filho do Homem. Ele tem autoridade sobre toda a terra. Eu tenho autoridade nos céus e na terra. E obedeçam. Eu tenho autoridade no céu e na terra. O que significa ter autoridade? No céu, possibilidade a ter autoridade sobre os anjos. No capítulo 24, no versículo 31, fala que ele dará ordens aos anjos para que saiam e reúnam os escolhidos. Ele tem autoridade sobre os anjos. Também pode significar que ele tem autoridade junto com o Pai. A Bíblia diz que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele tem autoridade celeste junto com o Pai e tem autoridade sobre todos os povos. E então, com base nisso, nós vemos o versículo 19 dizendo: e de portanto, é uma consequência dessa autoridade, e de portanto fazei discípulos de todas as nações. E eu vou terminar o sermão aqui, nesse ponto. Fazer discípulos de todas as nações, já que eu tenho autoridade sobre todas as nações, eu estou ordenando que vocês rompam todas as fronteiras e façam discípulos entre todas as nações, discípulos de todos os povos, sem exceção. É por isso que nós desobedecemos às autoridades civis quando elas nos mandam parar de pregar. Nos países em que nós cristãos somos proibidos de pregar, nós desobedecemos. Nem ligamos. Desobedecemos. Vocês não podem pregar, não podem falar de Jesus nesse país. Ok, obrigado. Viramos as costas e começamos a falar de Jesus para as pessoas. Nós não obedecemos. Por quê? Porque nós cremos num rei superior que diz: eu tenho autoridade sobre todas as nações. E a minha ordem é com base nessa autoridade de fazer discípulos em qualquer lugar. Então nós desobedecemos. É por isso que há crentes na Coreia do Norte. É proibido crer em Deus na Coreia do Norte. Nas prisões da Coreia do Norte as pessoas não podem
Olhar para cima. Na Coreia do Norte é proibido falar a palavra Deus. Um prisioneiro que for pego dizendo a palavra Deus é morto. E se um prisioneiro sair lá fora, na hora de tomar um arzinho ou um solzinho e olhar para cima, ele é torturado por isso. Ele não pode olhar para cima, porque dizem que esses prisioneiros, se forem religiosos, não podem clamar a Deus. Como fariam se olhassem para cima ou supostamente fariam se olhassem para cima? Mas nós sabemos que há uma igreja na Coreia do Norte. Há pastores na Coreia do Norte. Há irmãos na fé na Coreia do Norte. Há crentes padecendo naquelas prisões. Talvez um dia toda aquela muralha desabe e nós descobramos, tenhamos contato então com histórias incríveis, terríveis de sofrimento pela fé de nossos irmãos que estão lá e que não podem enviar notícias para nós. Mas eles desobedecem. O Estado desobedecem às autoridades e pregam o Evangelho. Pegam pedacinhos do Novo Testamento, folhinhas pequenas, enrolam e entregam para os seus amigos secretamente. E se afastam com medo. E vão assim divulgando a fé. E a igreja vai crescendo, desobedecendo o Estado com base na ordem daquele que tem autoridade sobre todas as nações. Ele diz: toda autoridade me foi dada, eu não saí na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações. E há uma novidade aqui, porque no capítulo 10 de Mateus, Jesus tinha dito para eles pregarem somente as ovelhas de Israel, aos da casa de Israel. Ele diz, no capítulo 10, versículos 5 e 6, a estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Estou lendo o capítulo 10, versículos 5 e 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo 28 ele amplia. Diz, não, agora vocês não vão pregar só para Israel. Agora vocês vão pregar para todas as nações. Houve uma amplitude da ordem. E eles então saíram para pregar a todas as nações. O Senhor Jesus é dotado de plena autoridade. Esse texto que nós lemos, quem diga que esse texto é um arremedo, se é que eu posso usar essa expressão sem baratear o texto. Não quero longe de mim baratear o texto, mas há quem diga que esse texto é um arremedo de um outro versículo do Velho Testamento. É um arremedo, é uma imitação de 2 Crônicas 36, 23, que é o último versículo do segundo livro das Crônicas. Se você olhar o segundo livro das Crônicas, você vai ver no capítulo 36, você vai ver o último versículo, o versículo 23. Veja, primeiro lugar, o versículo de Mateus está no fim do livro. Este versículo está no fim do livro, então começam algumas semelhanças aqui, e aí vem, versículo 23. Assim, diz Ciro. Ciro é alguém que tinha toda a autoridade. Não tinha autoridade no céu, mas tinha autoridade sobre toda a terra. Era o imperador, era o rei da Pérsia, era o líder do Império Persa. E aí diz Ciro: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Então aqui existe, além da posição do versículo no final do livro, existe uma declaração de autoridade, em que o céu é mencionado e a terra é mencionada. São dois pontos parecidos com Mateus 28, mas a coisa continua. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Isso indica um novo início para o povo de Deus. E Mateus 28, com as orientações sendo dadas naquele monte da Galileia, isso indica também um reinício para o povo de Deus, para os discípulos de Jesus. E ele prossegue: quem entre vós é de todo o seu povo que suba. Há uma ordem, uma tarefa a cumprir, e Mateus 28, o imperador também dá uma tarefa para se cumprir. E o texto termina dizendo: e o Senhor seu Deus seja com ele. E Mateus 28 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então há vários pontos de semelhança entre Mateus 28 e 2 Crônicas 36, 23. Isso não é por acaso. Por que isso existe? Por quê? Isso está aqui? Porque Mateus quer criar na mente dos seus leitores a seguinte ideia: Cristo é o nosso novo imperador. Como Ciro foi o grande imperador da Pérsia e dominou todo o mundo, Cristo é o nosso imperador, e nós devemos agora obedecê-lo. Nós, irmãos, vivemos dias difíceis. Eu vou dizer quais são as 3 autoridades que existem hoje em dia para as pessoas. As 3 autoridades que existem hoje em dia para as pessoas são, em primeiro lugar, os sentimentos delas. As pessoas seguem o que sentem. Isso é autoridade para elas.
Se eu sentir no coração, então eu sigo. As pessoas seguem as suas consciências. Se a minha consciência me incomodar, eu não faço, mas se não, eu faço. A autoridade delas é a consciência própria. A própria consciência corrompida de pecado é a autoridade. Para as pessoas e os seus sentimentos, suas sensações, seus afetos. E uma terceira fonte de autoridade para as pessoas é a cultura popular. A cultura popular diz o que nós devemos gostar, de que devemos gostar. A cultura popular diz o que é certo, diz o que é errado e nos obriga a fazer certas coisas, determinando e dizendo, é assim que você deve pensar, é assim que você deve fazer, é assim que você deve agir. A cultura popular divulgada pela mídia se torna uma autoridade para o nosso pensamento e para o nosso comportamento. A cultura popular diz, se você reprovar certas práticas sexuais, você é preconceituoso. Então todo mundo acredita nisso. E aceita isso como certo, porque a mídia que forma a cultura popular é a autoridade sobre as pessoas. Nós somos de um outro reino. Nós temos uma outra autoridade. Jesus Cristo é a nossa autoridade. Ele é o nosso imperador. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. E ele diz, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Ele requer de nossa santidade. Ele disse, olha, vocês têm que ensinar os meus discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele tinha em mente o sermão do monte, uma vida de retidão. Vocês têm que ser pessoas retas e santas, obedecendo o que eu ensinei. Porque eu sou o Senhor, isso não é opcional para vocês, vocês têm que fazer isso, mas não somente isso. Quando ele diz toda a autoridade me foi dada, ele não exige só uma vida santa conforme ensinada. No Sermão do Monte, ele ensina também serviço e dê, portanto, e façam discípulos. Eu anotei uma citação de John Owen. John Owen foi um dos maiores teólogos puritanos de todos os tempos. Há quem o coloque ao lado de John Calvino e de Jonathan Edwards. Viveu no século XVII, nasceu em 1616, morreu em 1683, e é uma figura extraordinária, um dos maiores teólogos de todos os tempos. Calvinista, logicamente. Se é puritana e calvinista é. Claro, não poderia deixar de ser. E John Owen diz o seguinte, Deus tem um trabalho a fazer neste mundo, e deixar de fazer esse trabalho, por causa das dificuldades e lutas, é desprezar sua autoridade. Trabalhar para Cristo não é opcional. Não é opcional. Deixar de realizar a sua obra é desprezar sua autoridade. E o que ele diz a seguir é chocante. Ele diz, não é suficiente sermos pessoas justas, nem sermos retos e nem andarmos com Deus em santidade não é suficiente. Antes devemos servir nossa geração, como Davi fez antes de morrer. Deus tem uma obra a fazer e não se unir a Ele é o mesmo que se opor a Ele. Toda autoridade me foi dada. Sejam santos, obedeçam, trabalhem, obedeçam. Não é você o dono da sua vida. Não é você o chefe da sua vida. Você tem um chefe. Você não deve agradar a você, e nem servir a você. Você tem uma autoridade, um rei, um outro Ciro, um outro imperador, um rei, um dono na sua vida. E ele diz, sejam santos, eu devo obedecer. E ele diz, ide, fazei. Discípulos, trabalhem, e eu tenho que obedecer. Ele é a autoridade. Eu não tenho outra opção. Não fazer isso é desprezar a autoridade de que ele está investido. Na próxima semana nós vamos terminar esse texto. Que o Senhor nos ajude a vivermos essas lições práticas que foram mencionadas aqui. Senhor Deus, ajuda-nos. Nós temos a tendência de servir a nós mesmos. Temos a tendência de desprezar suas ordens. Temos a tendência de não adorá-lo. Ajuda-nos, perdoa-nos. Queremos ser discípulos de verdade. Por isso, dá-nos a visão correta das coisas e que nós adoremos ao Senhor e nos curvemos debaixo do seu cetro real. E obedeçamos, sendo santos e sendo úteis. Pedimos em nome do Rei dos Reis, do Filho do Homem, que recebeu autoridade sobre todas as nações. No nome dele pedimos. Amém.